Há histórias na Escritura que parecem sussurrar entre as sombras, não pela ausência de Deus, mas porque revelam o quanto o coração humano pode se aproximar do abismo tentando tocar a justiça com as próprias mãos. Tamar é uma dessas figuras. Seu nome é murmurado nas genealogias como uma cicatriz silenciosa na linhagem de Davi, e mais tarde, na do próprio Cristo. Mas por trás desse nome, há uma mulher esquecida, uma viúva injustiçada, e um destino que se veste de engano para expor o engano dos homens. Tudo começa na casa de Judá, um dos filhos de Jacó, aquele que havia vendido seu irmão José por moedas de prata e carregava em si o fardo do remorso e do sangue. Dele nasceram 3 filhos, Onã e Selá. E para o primogênito, Judá tomou uma esposa, Tamar, uma mulher de beleza discreta, mas de presença firme, cuja alma parecia feita de silêncio e de espera. Mas o primogênito, era mau aos olhos do Senhor. Nada se diz sobre sua maldade. O texto sagrado o condena sem defesa, sem explicação, apenas com o veredito divino. E o Senhor o matou. Tamar, agora viúva, vestiu o luto. Mas na tradição de Israel, a morte de um marido não significava o fim do dever da família. O irmão seguinte devia desposá-la para levantar descendência ao falecido. E assim, Onã foi chamado. Mas Onã, egoísta e orgulhoso, se deitava com ela sem a intenção de gerar herdeiro. Desprezava o ventre da viúva, derramava sua semente em vão, zombava da lei e da memória do irmão morto. E novamente o juízo caiu. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, e também este o matou. Tamar tornou-se mais uma vez sombra e vergonha. 2 vezes viúva, 2 vezes esquecida, 2 vezes amaldiçoada aos olhos da casa de Judá. A lei do levirato, que deveria ser sua proteção, tornara-se uma corrente de desgraça. Judá, temendo perder o 3º filho, Selá, despediu Tamar com falsas promessas. Permanece viúva na casa de teu pai, até que cresça o meu filho Selá. Mas os anos se arrastaram, e o tempo revelou a mentira. Selá cresceu, mas o chamado nunca veio. Assim, Tamar passou a viver em silêncio, viúva e sem nome, presa entre a obediência à lei e a negação de um homem. A justiça humana havia falhado, e o coração da mulher começou a compreender que, se esperasse dos homens, sua linhagem morreria para sempre. Então o tempo avançou, e Judá também se tornou viúvo. Quando ele subiu a Timna para tosquear suas ovelhas, Tamar ouviu, e algo despertou dentro dela. Ela trocou o luto pelo disfarce, cobriu o rosto com o véu das meretrizes e se sentou à entrada de Enaim, no caminho por onde Judá passaria. Mas esse ato não foi movido pela lascívia, foi movido pela necessidade de justiça. Ela se travestiu de pecado para revelar o pecado de quem a havia negado. O disfarce não era uma farsa, era um espelho. E Deus, silencioso e soberano, assistia ao drama com olhos que veem além da aparência. Judá, ao vê-la, não reconheceu a nora que havia jurado proteger. O luto e o desejo se confundiram em sua alma cansada. Ele a tomou por prostituta e se aproximou. Ela exigiu um penhor: teu selo, teu cordão e o cajado que está na tua mão. Esses 3 objetos, o selo da identidade, o cordão da linhagem e o cajado da autoridade, se tornaram, naquele instante, instrumentos do juízo divino. Judá os entregou sem saber que estava selando o próprio destino. E Tamar concebeu, não do marido que lhe era devido, não do irmão que a rejeitou, mas do sogro que a esqueceu. O ventre da viúva começou a crescer, e o murmúrio da vila trouxe o escândalo. Ela se prostituiu, diziam. Está grávida do adultério, gritavam. E Judá, indignado, pronunciou a sentença que o próprio pecado lhe faria engolir. Tragam-na e que seja queimada. A chama da hipocrisia já se acendia, mas Tamar guardava, como uma espada envolta em silêncio, o selo, o cordão e o cajado, os símbolos do homem que a havia condenado.
E o juízo, ainda invisível, já se preparava para inverter os papéis. O sol havia se posto sobre as colinas de Judá quando o murmúrio da vila se tornou grito. Tamar, a nora de Judá, se prostituiu, diziam as vozes, com o prazer cruel de quem encontra alívio na queda alheia. E como o fogo encontra lenha no orgulho, o rumor rapidamente se tornou sentença. Judá, aquele que um dia prometera justiça, levantou-se com a autoridade de patriarca e ordenou: trazei-a para fora, e que seja queimada. O povo se reuniu. O crepitar das tochas refletia nos olhos curiosos. A fumaça do escândalo subia antes mesmo da fumaça do fogo. E Tamar foi trazida. Não resistiu. Seus passos eram lentos, como quem caminha entre o medo e a fé. A mulher que se vestira de engano agora era despida diante de todos, não apenas das vestes, mas da honra, do nome, da dignidade. Ela estava cercada por acusadores, mas carregava em silêncio as provas que o céu lhe havia entregue. Judá estava ali, em meio ao povo, respirando o ar da indignação que ele mesmo inflamava. A vergonha de Tamar era o espelho de sua própria culpa, mas ele ainda não via. Seu olhar era de juiz, não de pai. E antes que o fogo fosse aceso, a voz dela se ergueu, calma, firme, cortante como lâmina envolta em luto. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Um silêncio espesso caiu sobre o pátio. As chamas tremulavam, mas a multidão ficou imóvel. Tamar estendeu as mãos, e nelas estavam os 3 símbolos do homem que a havia condenado: o selo da identidade, o cordão da linhagem, o cajado da autoridade. Judá olhou, e o tempo parou. O rosto do patriarca empalideceu, como se a luz que o denunciava viesse de dentro. Sua voz falhou, o orgulho se quebrou, e diante de todos, ele confessou: ela é mais justa do que eu, porque não dei a ela meu filho Selá. Naquele instante, o fogo que deveria consumi-la apagou-se, e outro fogo mais profundo começou a arder dentro dele, o da consciência. A justiça humana havia se mostrado frágil, cega, hipócrita. Mas a justiça divina, mesmo disfarçada sob o véu de uma mulher, havia triunfado. Tamar, a viúva esquecida, havia se tornado o espelho onde Judá viu o próprio pecado. Ela não lutou com armas, nem com palavras, mas com o peso silencioso da verdade. E sua humilhação se converteu em sentença divina contra a mentira dos homens. Judá não voltou a tocá-la. Respeitou o ventre que trazia a marca de um juízo transformado em graça. E quando chegou o tempo, Tamar deu à luz gêmeos, Perez e Zerá. Mas até no nascimento, o mistério continuou, pois Zerá estendeu a mão primeiro, e a parteira amarrou-lhe um fio escarlate. Contudo, Pérez rompeu a frente, quebrando a ordem natural, como se o próprio ventre de Tamar se tornasse símbolo do Deus que confunde a lógica humana para cumprir seu propósito. Assim, o sangue de Pérez, filho da mulher disfarçada, correria pelas gerações até chegar a Davi. E mais adiante, até Cristo. A prostituição aparente se tornou o canal da promessa. A vergonha transformou-se em linhagem santa. E a mulher julgada pelos homens se tornou a semente oculta da salvação. Tamar é o retrato da justiça que se veste de engano, não para mentir, mas para revelar. Ela não seduziu, ela expôs. Não se vingou, ela esperou. E na hora certa, o Deus dos segredos fez com que a sua verdade viesse à luz. Há algo profundamente teológico nesse momento, pois o selo, o cordão e o cajado não são apenas objetos. Eles são símbolos do que Deus exige dos que julgam: identidade verdadeira, linhagem fiel e autoridade limpa. Judá havia perdido as 3, e somente quando as entregou, sem saber, a Tamar, a justiça divina o fez confrontar-se com seu próprio engano. Tamar é, portanto, a sombra de um mistério maior, o Cristo que viria também se disfarçar, não com véu de prostituta, mas com carne de homem, para expor e redimir a hipocrisia do mundo. Ela representa o escândalo santo, a verdade que nasce da contradição,
a pureza que atravessa a aparência do pecado para revelar o coração de Deus. No final, ninguém mais ousou acusá-la. A mulher que seria queimada tornou-se mãe da promessa, e o fogo que deveria consumi-la se converteu em luz. Luz que ainda arde na genealogia do Messias. Tamar desaparece da narrativa logo depois, como se o próprio texto a envolvesse novamente em silêncio. Mas seu nome permanece gravado nas Escrituras, não como a mulher que enganou, e sim como aquela que fez justiça quando os justos se calaram. A noite estava silenciosa quando o clamor do parto rompeu o ar de Judá. Dentro da tenda, Tamar gemia entre a dor e o destino. O ventre que fora condenado agora era fonte de promessa. Entre sombras e luz, ela se tornava o palco onde a justiça divina se fazia carne. A parteira segurava suas mãos, e as mulheres ao redor olhavam em silêncio, não mais com desprezo, mas com espanto, pois todos sabiam que aquela mulher, uma vez acusada de prostituição, agora trazia em si algo que o próprio juízo dos homens não poderia apagar. O pecado que o povo vira nela fora o disfarce de uma revelação. Deus havia usado o escândalo para abrir o caminho da aliança. Tamar gritou, e de seu ventre uma pequena mão rompeu o véu da carne, a mão de Zerá, o primogênito aparente. A parteira, vendo o sinal, amarrou-lhe um fio escarlate ao pulso, dizendo: "Este saiu primeiro." Mas eis que o menino recuou, e o outro, Pérez, rompeu de repente, rasgando a ordem natural, saindo antes, como um grito de Deus contra a lógica dos homens. A parteira, assustada e maravilhada, exclamou: "Como rompeste a brecha para fora?" E o nome lhe foi dado: Pérez, o que rompe, o que atravessa. Zerá veio logo depois, trazendo ainda o fio vermelho, o sinal de que a linhagem seria marcada pelo sangue. Assim terminou o parto de Tamar, mas não o mistério de sua história, porque naquele fio escarlate o Espírito escondia uma profecia. O mesmo sangue que um dia marcaria os umbrais no Egito, o mesmo tom que correria do lenho da cruz, já pulsava, em sombra, no pulso do menino. A justiça disfarçada de Tamar havia gerado a promessa encarnada, e a vergonha se tornara berço de redenção. Perez cresceu, e seu nome ecoou entre gerações como se fosse a lembrança viva de um Deus que rompe barreiras. Da linhagem de Perez nasceriam reis, até que, séculos depois de uma virgem em Belém, nasceria o Rei dos Reis. Cristo, descendente de Tamar, viria ao mundo pela linhagem de uma mulher que ousou desafiar o silêncio da injustiça. Uma mulher que preferiu ser mal interpretada pelos homens do que esquecida por Deus. Tamar não aparece mais nas páginas do Antigo Testamento, mas o Evangelho de Mateus, ao abrir a genealogia do Messias, faz questão de escrever o seu nome. E isso é mais do que lembrança, é teologia. É a proclamação silenciosa de que a graça nasce onde o mundo enxerga vergonha. Na linhagem de Jesus, há 4 mulheres antes de Maria, todas marcadas por escândalos, todas carregadas de histórias que a religião condenaria. Tamar, a disfarçada; Raabe, a prostituta; Rute, a estrangeira; Batseba, a adúltera. E em meio a todas elas, o Messias se forma. Como se Deus gritasse a história que o Salvador viria, através dos rejeitados, dos quebrados, dos manchados. O Cristo é o fruto de uma árvore de feridas. Tamar é, portanto, a primeira dessas cicatrizes sagradas. Seu ventre é o altar onde o sagrado e o profano se tocam. Sua história é o espelho de uma justiça que não depende do julgamento humano, mas da vontade insondável de Deus. Judá, o patriarca, jamais a esqueceu. E no fim de seus dias, quando abençoou seus filhos, ele olhou para Pérez e pronunciou palavras que o Espírito eternizaria. De ti procederá o cetro, e o domínio não se apartará de Judá. Essas palavras, lançadas sobre o descendente de Tamar, atravessaram os séculos e chegaram até o trono do filho de Davi, o Cordeiro de Deus. Tamar havia sido condenada à morte, mas de seu ventre nasceu a vida que venceria a morte. Ela foi julgada impura,
mas sua linhagem trouxe o Santo dos Santos. O selo, o cordão e o cajado, símbolos da identidade, linhagem e autoridade que ela revelou, apontavam para o Cristo que um dia traria consigo o selo do Espírito, o cordão da aliança e o cajado do reino eterno. Assim, a história de Tamar é uma parábola viva do Evangelho antes do Evangelho. Uma mulher ferida se torna instrumento de revelação. Uma viúva injustiçada se torna mãe da promessa. E a justiça que parecia disfarce revela o rosto de Deus. Pois em cada geração, o céu repete o mesmo padrão. Quando a verdade é encoberta, Deus a veste com véu humano. Quando o juízo dos homens se torna cego, Deus usa o improvável para enxergar. E quando a promessa parece morta, Ele faz nascer dela um novo começo. O ventre de Tamar tornou-se, portanto, um portal, por onde o Messias atravessaria a vergonha da humanidade. E sua marca, antes de escândalo, se converteu em sinal profético. Deus escolhe o humilhado para confundir o altivo, usa o pecado aparente para manifestar a pureza real, e transforma o disfarce em revelação. Hoje, seu nome é lembrado não entre as prostitutas, mas entre as patriarcas. Entre as sombras da história, Tamar permanece como símbolo de um Deus que julga diferente. Um Deus que, quando os homens queimam, Ele redime. Quando os justos se calam, Ele fala por meio dos injustiçados. E quando tudo parece perdido, Ele acende uma luz no ventre da vergonha. Tamar, a mulher que desceu ao pó da desonra para levantar a justiça de Deus. A mulher que carregou no corpo o paradoxo divino, o escândalo que se transforma em semente santa. E assim, o fogo que outrora esperava consumi-la hoje ilumina o nome dela nas páginas sagradas, pois não há disfarce humano que impeça a revelação divina, nem pecado aparente que o sangue da promessa não possa purificar. Tamar, a primeira cicatriz da genealogia da graça, a marca que Deus não apagou, o ventre por onde o Eterno começou a escrever a redenção do mundo.